Eu tenho para mim que é fundamental nós termos esse olhar direto para essas questões. Elas são questões diversas que trazemos. E o que é uma questão? Uma questão é aquilo que ainda está ali e não foi resolvido, ainda está ali e não foi solucionado. Então, nós temos hoje muitas questões não resolvidas. E só há uma forma de nos aproximarmos disso. É a forma real. Aqui a nossa ênfase com você é lhe mostrar como ter uma aproximação direta para o fim dos problemas. Isso soa por demais desafiador para todos nós. Essa possibilidade, mesmo esta possibilidade, de vivermos uma vida livre, total e completamente, de problemas. E uma vida livre de problemas é livre dessas questões. Veja, é possível que uma dada situação surja num certo instante, mas quando nós estamos vivendo esta verdade divina, que é a verdade do seu ser, nós temos presente uma inteligência, uma habilidade de lidar com o momento que é algo indescritível, em razão da presença dessa inteligência, desse amor e presença divina. Por isso, a nossa ênfase aqui com você consiste no despertar de uma nova consciência, no florescer de sua natureza divina. Porque então temos uma vida livre de problemas. Em geral, as situações surgem em nossas vidas e não sabemos lidar com elas. E é isso que faz com que a maioria das pessoas busquem uma solução para os problemas que elas têm, que são problemas que se constituem de sofrimento na vida delas. A busca delas é pela religião, pela espiritualidade ou pela filosofia. Aqui não estamos tratando com você do fim do sofrimento pela filosofia, nem por uma técnica ou prática psicoterapêutica, nem por uma aproximação através de rituais, cerimônias, ou uma aproximação assim chamada mística, esotérica ou religiosa. Aqui estamos com você investigando o fim para o sofrimento. Quando temos o fim para esse padrão ou modelo de ser alguém, porque é isso que sustenta o sofrimento. Estamos dizendo aqui para você que a sua natureza real de ser, a verdade sobre você, não consiste nessa ideia que o pensamento tem formulado dentro da sua cabeça sobre quem é você. Isso tem a ver com uma imagem que você, inadvertidamente, pelo pensamento, em razão de tudo que você já leu, ouviu e aprendeu na sociedade, no mundo, na cultura, formou de si mesmo. A imagem que você tem sobre quem é você lhe faz ver o mundo a partir desse lugar. Então você está sempre lidando com pessoas, com situações, eventos, acontecimentos, mas sempre dentro de uma ilusão,
a ilusão da sua autoimagem. Nos falta a compreensão de quem nós somos. Nos falta uma visão real da verdade sobre nós mesmos. É a ausência do autoconhecimento. Veja, o autoconhecimento ele tem um aspecto muito claro e é tendo um olhar direto para esse aspecto que você pode compreender a importância dele. A ênfase nossa aqui está na importância desse autoconhecimento. Para ter uma visão de perspectiva clara do que é isso, do que é autoconhecimento. Repare, a imagem que você tem construído, que você tem idealizado, que você está sobrepondo a si mesmo aí, nessa ideia de ser você. Um olhar direto para isso irá lhe mostrar que o que temos presente na pessoa que somos é um conjunto de memórias, de lembranças, de ideias, de recordações, de imagens, de situações que vivemos no passado, que foram registradas e que hoje fazem parte desse acervo de lembranças. Isso é o eu. Isso é a pessoa. Esse ego, portanto, é esta autoimagem. O seu nome é o que você aprendeu, que lhe foi dado. Mas não só o seu nome. O idioma que você fala, você aprendeu dentro da sua cultura, dentro do seu país. As ideias que você tem sobre religião, sobre filosofia, sobre psicologia, sobre política, tudo isso é algo que você aprendeu? É algo que lhe foi acrescentado? E faz parte hoje desse acervo de memória, de recordação, de lembrança? É isso que você denomina conhecimento, experiência, saber? É isso que lhe dá a certeza de ser alguém dentro de um contexto cultural, social? Mas aqui a grande realidade é que isso não é você. A verdade sobre isso é que não há qualquer verdade nisso, a não ser um modelo, um formato, uma forma de ser. Esse é o nosso padrão de condicionamento mental, pessoal de ser. Aqui com você estamos descartando isso, tendo uma direta compreensão real daquilo que verdadeiramente nós somos. Portanto, essa assim chamada mente consciente e inconsciente, essa assim chamada consciência, nesse formato de autoconsciência, essa ideia de mim, de eu, de pessoa presente, vivendo experiências, estando em relação com outros, em relação com a vida. Percebam, tudo isso faz parte de um modelo de existência que eu tenho chamado de mero existir neste sonho. Então nós temos a existência,
temos a vida, temos aquilo que realmente é, e nós temos essa ideia sobre o que é. Temos a vida como o pensamento em nós faz a leitura, entende, compreende. E temos esse existir, que é esse modo particular de existência. Então nós temos a existência, temos a vida e temos o que é. Paralelo a isso, nós temos um modelo de pensamento sobre o que é, sobre a vida e sobre a existência. A ilusão disso tudo, em uma condição onde esse contato com a vida não é real, com a existência não é real, com o que é não é real. Repare o seu desejo de alcançar alguma coisa na vida. Se ela fosse completa, íntegra, realizadora, em completude, esse desejo não surgiria. Por que há esse desejo de alcançar algo na vida? Como se a vida não fosse completa e não estivesse trazendo tudo o que se faz necessário aqui e agora para você. Por que há esse movimento em você de ir em busca de algo na vida? Porque a sua noção de vida é a noção particular de vida. Assim como sua noção de mundo é particular. Da mesma forma, a noção de quem é o outro é particular. A noção de quem é você no contexto, na relação com o outro, com a vida e com o mundo, também é particular. Portanto, há essa incompletude na vida, na particular vida da pessoa como você se vê, como você sente ser, como você acredita ser. Estamos juntos? Não está faltando nada na vida, só na particular vida do eu. Assim, a noção de existência é a existência onde você está tendo um existir. Nesse existir, você carrega uma vida em não completude, um existir que se separa da existência, tendo uma particular vida, onde está presente o medo de deixar de existir. Isso explica essa busca de continuidade desse sentido do eu, se segurando e se agarrando a tudo o que ele conhece, sendo isso parte do seu movimento de existir. Portanto, não há liberdade. Da vida você anseia alguma coisa que você não sabe o que é? E do outro, nesse existir, nesse sentimento de existir que você tem, do outro, você está sempre em busca de algo dele ou dela, como apreciação, afeição, aceitação.
Expressões como amor é aquilo que nós usamos nesse contato ou nesta busca, nesse contato com ele ou com ela. Reparem, tudo isso é parte desta complexidade psicológica do eu, do ego. Esse modo de fazer a leitura do que é a vida, de quem é o outro, de quem eu sou. Então, nós, como criaturas humanas, vivemos dentro de uma complexidade psicológica, em razão desse movimento de memória, no qual esse sentido do eu mantém a sua continuidade. Aqui nós não sabemos como o pensamento funciona dentro de cada um de nós, ou o sentimento, ou a emoção. Há um sentir de incompletude, há um pensar inquieto, há um falar confuso, há uma ação que cria desordem. Desordem nessas relações com ele ou com ela. Há um modo de proceder e de se mover onde há um conflito interno, onde há uma contradição. Tudo isso está presente em razão da ausência da compreensão da verdade sobre nós mesmos. Aqui a pergunta é: quem sou eu? Aqui estamos lhe mostrando o fim para toda desordem, confusão, problemas e sofrimento. Quando você toma ciência da verdade, da vida, da existência e daquilo que é, a visão do que é, a visão da vida, a visão da existência está presente quando a ilusão desse eu, desse mim, não está mais. Um olhar direto para esse movimento interno desta consciência que a mente tem dividido em mente consciente e inconsciente. Que a mente tem chamado de consciência. Que a mente tem chamado de pensamentos, ou sentimentos, ou emoções, ou sensações. Descobrir a realidade disso, ter ciência do que isso representa. Compreender a sua natureza real, que é a vida, que é a existência, que é a realidade do que é. É viver além desta assim chamada mente consciente e inconsciente. Além desta assim chamada consciência do eu, ou autoconsciência pessoal. É descobrir a vida livre de toda desordem, confusão e sofrimento. Isso requer uma aproximação de si mesmo, no qual um estudar a si próprio, aqui e agora, se torne possível. E como isso se torna possível? Quando descobrimos o que é olhar para esse movimento interno, sem se envolver psicologicamente com ele. Perceber como nós funcionamos é descartar esse mau funcionamento psicológico desse centro, porque é um centro ilusório. O eu é uma entidade presente no viver
que não é outra coisa a não ser uma construção de idealismo do pensamento. Sim, o pensamento idealisticamente tem construído essa estrutura, tem nos dado esta visão deste sentido do eu, onde há esse existir, essa vida particular e essa desfiguração da realidade do que é. O descarte desse modelo é a realidade divina, é a realidade deste ser. O que temos falado aqui e que é muito desafiador para a maioria de nós é a possibilidade de ter essa aproximação, de investigar isso sem medo. Toda esta suposta segurança e certeza que o sentido do ego tem, que esse eu, que é uma entidade idealizada pelo pensamento em nós, tem, carregada de medo, ter uma aproximação disso requer a presença desta graça. Isso requer a beleza da autoinvestigação, da aproximação dentro da qual você olha para esse medo, como olha para todo esse movimento de pensamento, sentimento, emoção e sensação, criado por essa entidade ilusória, idealizada pelo pensamento. Você olha para tudo isso, descobre o que é olhar para tudo isso. Isso é autoconhecimento. A base para esse autoconhecimento é colocar atenção para esse movimento interno que se passa dentro de você. Um movimento que lhe acompanha já há 30 anos, é a sua idade hoje, há 45, 60, a idade que você tem. Isso lhe acompanha todos esses anos, desde pequeno. Esse sentimento eu, esse existir, essa vida particular, esse modo de olhar para aquilo que está aqui, que é o que é a partir de um modelo já educado pela cultura. Olhar para essa estrutura, tomar ciência dessa estrutura, é ter uma aproximação da verdade do autoconhecimento. Então é isso que estamos lhe convidando a realizar nesta vida, para que se torne possível esse florescer, esse despertar de sua natureza divina, que é a natureza de Deus. Isso faz algum sentido para você? Há um sentimento de incompletude, de insatisfação, de medo e insegurança, mesmo em meio a todas as realizações que você já teve. Você é alguém que alcançou na vida já muita coisa, mas não compreendeu a verdade sobre si mesmo. Há um sentimento aí de insatisfação, de procura por algo, de busca por alguma coisa. É isso que estamos investigando aqui com você. Então, o que é esta iluminação espiritual? É a ciência do seu ser, é a revelação da verdade de Deus. Como isso se torna possível quando temos uma aproximação dessa importante questão, que é a questão que nós precisamos ter resolvido, ver resolvido para nós mesmos. É a questão principal
Quem sou eu? Isso requer autoconhecimento. E esse autoconhecimento se torna possível quando você tem a resposta para uma outra questão, também básica, que é o que é atenção plena? Descobrir como olhar para esse movimento desta autoconsciência, desta consciência do eu, desta mente egóica, deste movimento que nos acompanha desde mais tenra idade. Tomar ciência de como o pensamento funciona, colocar atenção sobre isso, uma plena atenção. Então, o que é a atenção plena? É se tornar ciente desse movimento, desse interno movimento da consciência egóica, desse interno movimento da consciência do eu. Esta consciência egóica é a consciência do eu. Nela há esse existir, nela há esta particular vida, e nela existe essa ideia sobre o que é. Algo que o pensamento está produzindo. Algo que esse sentimento, pensamento desse eu idealizado está sustentando. Então, o que é atenção plena? O que é autoconhecimento? Qual é a verdade daquilo que você é quando essa ilusão termina? Esse é o seu desafio nessa vida. Essa é a grande questão. A filosofia não vai responder isso. A religião organizada não vai responder isso. A psicologia não irá lhe dar uma resposta disso. Você terá que constatar em si mesmo, ter esta autodescoberta. Você terá que descobrir a verdade sobre você nesse instante e realizar nesta vida a ciência desta verdade. Isso é o despertar espiritual. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão iluminação espiritual. É quando esse sentido do eu, do ego, desse mim, dessa particular vida, nesse existir desse eu idealizado, nesta ilusão sobre o que é, quando tudo isso se desfaz, quando tudo isso desaparece. Então está presente algo novo, singular, único, inusitado. É a presença da realidade divina. Isso é algo completamente desconhecido da mente egóica. É por isso que nós temos chamado aqui de o desconhecido, o inominável, a verdade divina, a realidade daquilo que é você, quando a ilusão termina. Então é isso que estamos trabalhando aqui com você, dentro desse canal e também em nosso outro canal. Depois você pode dar uma olhadinha lá. Chamado Marcos Gualberto. Além disso, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando essas questões aqui com você. Todas essas diversas questões que terminam quando a ilusão termina. Quando a verdade do seu ser se revela. Então, esses encontros ocorrem aqui, aos sábados e domingos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online.
Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui esse convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A atenção plena é o seu natural estado de percepção da realidade agora aqui. Esta percepção da realidade elimina a ilusão do eu